bom dia. Há 503 anos, um monge chamado Lutero pregava 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. A partir desse momento, começa a se expandir por toda a Europa um movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. A grande pergunta para hoje é a seguinte: será que esse movimento, esse acontecimento em um tempo tão distante, tem algumas implicações para a nossa vida hoje, para a nossa rede, para a nossa igreja, nós que somos do século 21? Nós entendemos que sim. E exatamente por conta disso nós estamos aqui hoje e falaremos sobre essas questões, sobre como os pilares da Reforma Protestante se aplicam ainda hoje na nossa realidade. Algumas razões fundamentam esse nosso entendimento e é sobre isso que eu quero falar com vocês de forma muito rápida a partir desse momento. Primeiro, nós entendemos que a reforma é importante para hoje, porque é um movimento que não está centrado em uma pessoa. Por mais que alguns nomes e personagens se destaquem pela relevância dos seus atos, a Reforma Protestante não é um movimento simplesmente de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de John Knox ou de qualquer outro. Muito pelo contrário. E aqui, a segunda razão pela qual nós entendemos que a Reforma é relevante e importante para nós hoje é que esse é um movimento voltado para a igreja. Mas como algo que aconteceu há mais de 500 anos pode ser importante para a nossa realidade e para a nossa igreja ainda hoje? Porque não foi um movimento ligado simplesmente a formas, mas a princípios, tanto que uma das frases mais conhecidas e repetidas, infelizmente nem tanto vivida dessa época, é a seguinte: igreja reformada sempre se reformando. E a terceira razão pela qual nós entendemos que a reforma é importante ainda hoje é que a reforma não é um movimento com um fim em si mesmo. A reforma aponta a necessidade de olharmos com critério, com zelo e com seriedade simplesmente para a palavra de Deus e somente para ela. E aí é que está a relevância desse movimento. Estamos falando da palavra de um Deus que não muda e por conta disso isso é tão importante para nós ainda na nossa realidade. Pensando dessa forma, não importa se o ano é 1517, 2020 ou qualquer outro, porque nós cremos em um Deus que é atemporal e supracultural. E a sua palavra, a qual nós nos apegamos, nos revela, inclusive, que sempre foi pela graça, por meio da fé, em Cristo, segundo as Escrituras, para a glória de Deus. Sejam bem-vindos à mini conferência da Atos 29, em Reforma. Que Deus nos abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido.
assustado. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, Castelo forte é o nosso de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Olá, queridos, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos nessa mini conferência da Atos 29 sobre a Reforma Protestante, neste sábado, celebrando o aniversário da Reforma. E quando a gente pensa sobre a Reforma Protestante, sobre os reformadores, nós muitas vezes pensamos em homens destemidos, em homens que peitaram a religião estabelecida da época para poder trazer a igreja de volta para os caminhos do Evangelho. E a gente pensa em Martinho Lutero, ali na Dieta de Worms, indo contra todo um sistema, e a gente pensa em Lutero como sendo alguém que não teria nenhuma dificuldade com o medo, por exemplo. Mas o fato é, queridos, que uma das características mais marcantes do reformador Martinho Lutero, antes da Reforma Protestante, antes da sua conversão, era o medo. Lutero era uma pessoa extremamente amedrontada. De fato, a história conta que ele faz uma promessa de se tornar um monge durante uma tempestade onde Lutero temeu fortemente pela sua vida. Diante daquela tempestade onde ele achava que ele iria morrer por causa da tempestade, da força da tempestade, ele fez uma promessa de que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele viraria um monge. De tão medroso que Lutero era diante das circunstâncias da vida. Ele então, obviamente, sobrevive a essa tempestade, se torna um monge agostiniano, e a gente vai ver uma transformação na vida de Lutero a partir do momento em que ele passa a entender a justificação pela fé e somente pela fé. Mas, queridos, essa característica de Lutero, essa marca de Lutero de ser um homem amedrontado, de ser uma pessoa dominada pelo medo, tem se tornado cada vez mais comum dentro do meio cristão. Cada vez mais nós vemos pessoas dominadas pelo medo. O medo das circunstâncias, o medo do que vai acontecer, o medo do que pode vir a acontecer.
Nesse ano que nós estamos vivendo, um ano extremamente atípico, não é? Nós temos visto isso de maneira ainda mais clara. Pessoas dominadas pelo medo. Pessoas paralisadas pelo medo. E quando elas tentam lidar com essa situação, muitas vezes o que lhes é oferecido como resposta são apenas medidas paliativas, que na melhor das hipóteses ajudam a suavizar os sintomas deste medo, mas não tratam o coração do problema delas. Queridos, como eu disse, os biógrafos relatam que o medo de Lutero, ele só foi transformado, ele só foi curado à medida que Lutero entendeu o conceito de justificação somente pela fé em Cristo. Quando Lutero olhou para o texto de Romanos, capítulo de número 1, e meditando ali naquele texto, no verso 17 de Romanos, capítulo 1, Lutero leu a citação de Abacuque 2, e Paulo citando o Abacuque 2, no verso 17 ele diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E Lutero temia fortemente a justiça de Deus. Mas ele lê, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero entendeu do que se tratava essa justiça de Deus, quando ele entendeu que Paulo não estava falando sobre Deus exercer o seu juízo contra o povo, mas o fato de que Deus iria transferir a sua justiça para o povo, que Deus iria transferir a sua justiça para o povo por meio da fé. Foi esse entendimento, foi o entendimento da justificação pela fé, da salvação pela fé, que libertou Lutero dos seus temores, que libertou Lutero do seu medo, porque agora o que poderia amedrontá-lo? Ele não teria mais que encarar o Rei do Universo apenas com os seus méritos, mas agora ele entendeu que pela fé ele era justificado, ele era declarado justo pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Pedro nos diz lá em 2 Pedro, no capítulo de número 1, logo no início da segunda carta de Pedro. Pedro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. É disso que Pedro está falando. Pedro está falando de nós recebermos uma fé mediante a justiça de Cristo. Quando Lutero entendeu isso, Lutero foi liberto dos seus medos. Queridos, nós vivemos uma igreja evangélica brasileira dominada pelo medo da perda de salvação, por exemplo. Pessoas vivem dentro da igreja e um dia elas estão vivendo na igreja como o Chicó do Alto da Compadecida. Ele ficava rico, ficava pobre, a pessoa fica salva, fica perdida, fica salva, fica perdida, no mesmo dia. E ela vive dominada pelo medo de perder a salvação. Ela tenta viver uma vida de santidade, não como fruto do amor, não como fruto da gratidão, mas como fruto do medo. Queridos, nós precisamos lutar contra isso. Mas infelizmente nós temos a tendência de pensar que o antídoto para o medo seja a coragem. Nós temos a tendência de pensar que o antídoto para o medo é a coragem, e temos a tendência de pensar que o oposto da fé é a dúvida.
Mas, queridos, na verdade, na palavra de Deus, o oposto da fé não é a dúvida, é o medo. E a cura para o medo se encontra na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra da passagem de Marcos 4? Quando Jesus está ali com os discípulos em meio a uma tempestade, os discípulos estão desesperados, cheios de medo, e Jesus Cristo acalma a tempestade. E então ele se vira aos seus discípulos e o que ele diz? Ele lhes pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Versículo 40 de Marcos 4. Vocês ainda não têm fé? Percebe como o nosso Senhor liga o medo à falta de fé? Queridos, o medo, ele é a fé nas circunstâncias. O medo, ele é a crença na criação. Medo, ele é a crença naquilo que eu e você podemos tocar e podemos ver. Enquanto a fé cristã nos chama a tirarmos os nossos olhos das circunstâncias, tirarmos os nossos olhos das coisas que nós podemos ver, tirarmos os nossos olhos das provações, das dificuldades, da vida vivida num mundo caído, e colocarmos os nossos olhos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Colocarmos os nossos olhos no nosso Deus, que, como Paulo diz, não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, lá em Romanos 8,32. Você já parou para pensar no argumento de Paulo ali em Romanos 8,32? Quando ele diz assim: como o Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Paulo está nos ajudando a vencer os nossos medos. Ele está dizendo: você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que é por você, a ponto dele ter entregue o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Como esse Deus não irá cuidar de você nas suas necessidades? Queridos, o chamado da reforma protestante continua ecoando no século XXI. O chamado da reforma protestante continua ecoando no século XXI. Continua chamando homens e mulheres como eu e você a pararmos de crer nas nossas forças, a pararmos de crer nos nossos olhos, a pararmos de crer na criação, nas criaturas, e a colocarmos a nossa fé, única e exclusivamente, no nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, para que pecadores, miseráveis, falidos, incompetentes, como eu e você, pudéssemos ser salvos e adotados na família do Deus que nos amou e que nos criou e que nos redimiu. Por que nós temos tanta dificuldade com isso, queridos? Por que nós temos tanta dificuldade com isso, queridos? Por que nós temos dificuldade em crer, em crescer na nossa fé? Eu creio, queridos, que nós temos dificuldade em crer na nossa fé, e a razão para isso, ela é muito bem ilustrada numa história real que eu ouvi algum tempo atrás. A história de um homem que estava viajando na América do Norte, até que ele se deparou com um lago congelado. Você pode ver aqui na foto, não sei se você consegue ver muito bem. Mas esse homem chegou até esse lago congelado, um lago que ele não conhecia. E ao se deparar com esse lago desconhecido, este homem não sabia qual era a espessura do gelo deste lago. Se você já teve a oportunidade de estar no inverno rigoroso do hemisfério norte, você sabe que muitos lagos e rios congelam. Mas cada lago, cada rio, congela com uma espessura diferente. E esse homem não sabia qual era a espessura deste lago. Por isso ele se ajoelhou ali e ele olhou para aquele lago sem saber a espessura, a profundidade, sem saber qual era a espessura do gelo. E então, para atravessar aquele lago, ele começou a engatinhar
tentando atravessar aquele lago da maneira mais cuidadosa possível, mas praticamente paralisado, praticamente patinando em cima daquele lago. De repente, aquele homem começou a ouvir um barulho muito forte e crescente. A princípio ele pensou que era o gelo rachando, mas quando ele olhou para trás, era um homem, vindo montado em seu cavalo, galopando firme e fortemente sobre aquele mesmo lago no qual ele engatinhava. Aquele homem passou a galope em seu cavalo e se foi no horizonte. Quando aquele que engatinhava percebeu isso, ele então levantou-se e começou a correr ali naquele lago, passou pelo lago, seguiu a sua viagem, e mais para frente, numa hospedaria, ele encontrou esse homem, que havia passado por ele a cavalo. Ele perguntou: por que você fez isso? Como é que você teve tamanha confiança para passar por esse lago com o seu cavalo a galope? E aquele homem respondeu: ó, meu amigo, eu nasci e cresci nessa cidade. Eu conheço esse lago. Eu sei que todos os anos no inverno esse lago congela, a ponto de que nós podemos passar aqui com os nossos cavalos, as nossas carroças, e nós nunca tivemos nenhum incidente nesse lago. Eu conheço esse lago. Meu irmão, minha irmã, sabe por que eu e você muitas vezes estamos paralisados na nossa vida? Sabe por que eu e você muitas vezes não temos crescido na nossa vida espiritual? Sabe por que você está sendo dominado pelo medo da perda de salvação? Sabe por que você está dominado por diversos medos no ano de 2020? Talvez seja porque está faltando conhecimento do Deus que te criou, que te amou, que te redimiu, que te adotou e que garantiu que vai concluir a boa obra que Ele começou em você. Queridos, eu estou convencido de que nós obedecemos os comandos daqueles em quem nós confiamos. E que nós confiamos naqueles a quem nós conhecemos. O chamado de vivermos pela fé somente é um chamado de conhecermos esse Deus. Porque você será incapaz de crer, de confiar, de depositar a sua fé num Deus que você não conhece. Meu chamado para você, em 2020, é que você conheça cada dia mais a esse Deus, o caráter dele, a forma como ele age. Conheça esse Deus profundamente, de tal forma que você não mais fique dominado pelo medo, mas você se coloque nas mãos desse Deus, confiante nele, disposto a correr para ele, para a glória dele, a serviço dele, porque você crê nele. Que Deus nos ajude. Deus te abençoe. Gente, bom dia. Que bom que Deus nos deu uma oportunidade da gente estar junto, falando de alguns pilares da reforma protestante, pilares tão fundamentais, tão vitais para os dias de hoje. Como a gente acabou de ouvir na introdução, serviu para o século XVI, serve para o século atual, serve para todas as eras, porque são princípios. Quero começar dizendo que, algum tempo atrás, eu conheci uma jovem que nasceu na União Soviética, no auge da Guerra Fria, e ela, por ser uma excelente aluna, ela foi cursar a universidade justamente em Moscou. Ali ela recebe uma tarefa, um trabalho um tanto inusitado. Seu professor pede que ela escreva uma monografia onde ela mostrasse
que o Deus da Bíblia é um Deus mau. E lá, na Universidade de Moscou, sozinha, numa sala da biblioteca, ela tem acesso a uma Bíblia e começa a lê-la, sem jamais ter tido contato com nenhum cristão. Depois de alguns dias de leitura, ela se converte a Jesus e diz: comecei a ler a Bíblia com a intenção de achar evidências que o Deus ali apresentado era um Deus mau. Mas o que eu descobri foi um Deus que ama profundamente o seu povo, que luta por ele e o defende. Por isso, quis que ele fosse o meu Deus. E assim, essa jovem se converteu lendo a Bíblia Sagrada. Hoje ela é uma missionária e faz um trabalho maravilhoso entre os muçulmanos. Também tive o privilégio de conhecer um jovem que vem de uma infância pobre no interior do Rio de Janeiro. Ele veio para a capital com o sonho de se alistar e servir no exército. Ele assim o fez, serviu durante algum tempo, se especializou em armamentos e acabou aceitando o convite do tráfico de drogas, se tornando o responsável pelas armas de uma certa organização criminosa. Foi acusado de ter assassinado um homem, fugiu, partiu para a selva, onde ele iria usar os seus conhecimentos de guerrilha, de sobrevivência. Na fuga, passou na casa de sua mãe, que lhe deu uma Bíblia. Foi a única coisa que ele teve nas mãos por diversos meses, enquanto ele estava na mata. Lá, sozinho, sem ninguém para discipulá-lo, para lhe dar aula ou lhe dar alguma explicação, ele se converteu, conheceu a Jesus, entregou sua vida ao Senhor. Ele se acertou com a justiça e hoje ele é o pastor de uma linda igreja reformada numa cidade próxima do Rio de Janeiro. O que essas duas histórias têm em comum? Elas são a prova de que a Escritura é suficiente. A Escritura nos basta. A Escritura é suficiente para conduzir a vida, para nos levar à salvação. Tim Keller, artista das palavras, diz que temos um Deus que fala. É por isso que temos uma Bíblia. Essa também é a razão pela qual sua própria fala tem um poder tão incrível como profetizado por Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como martelo que despedaça a rocha. É interessante nós observarmos que apenas algumas décadas depois, em que viveram alguns dos maiores filósofos, dos maiores pensadores, dos grandes lumiares de toda a história da humanidade, Jesus chama aqueles 12 homens iletrados e se volta para eles e diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Os discípulos não tinham luz em si mesmos, mas eles a levavam. Lucas 6,3 diz que, ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Apóstolo, no contexto do Novo Testamento, essa palavra usada no Novo Testamento, ela é associada a um termo náutico. A palavra apóstolo originalmente se referia a um navio conduzindo uma carga. A palavra foi mudando sua acepção até significar aquele que é enviado, um enviado especial, com a conotação, com o sentido de ser uma ligação entre o remetente da carga e o seu destinatário. O enviado fazia essa ligação. Esse é o sentido em que foi usada a palavra apóstolo diversas vezes na Bíblia Sagrada, em especial no Novo Testamento. Assim, quando a igreja cresceu e a quantidade de serviço a ser feito aumentou demasiadamente, os discípulos, conscientes da carga preciosa que levavam, que transportavam, tiveram que estabelecer prioridades.
E assim nós lemos em Atos 6, de 2 a 4, eles conversando e dizem: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quando precisaram priorizar, os discípulos escolheram a oração e o ministério da palavra. Eles estavam conscientes da carga importante que levavam, da mensagem que eles conduziam. E assim, sob absoluto controle do Todo-Poderoso, com todo cuidado, temor e um enorme zelo por parte dos profetas e dos apóstolos, a revelação de Deus foi transmitida, escrita, preservada e chegou até nós inviolada. O que Deus quis revelar aos homens, Ele revelou aos seus servos. Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Uma vez que a Bíblia é a palavra do Todo-Poderoso, não existe nenhum outro escrito que se compare em termos de sabedoria, de conhecimento e, sobretudo, em poder para transformar, para salvar, para curar e libertar vidas. Nenhum tratado filosófico, nenhum trabalho acadêmico, tese alguma sobre as mais diversas áreas do saber, nem a tradição oral, passada de geração a geração entre os cristãos, nem as decisões dos concílios mais eruditos se equiparam à Bíblia Sagrada. E pela graça de Deus, o Senhor não deixou a sua revelação dispersa por aí. Em um trabalho complexo, que demandou alguns séculos, impossível de ser humanamente realizada, através de seus decretos, Deus reuniu a sua revelação em 66 livros. A Escritura Sagrada é a revelação inerrante, infalível, suficiente, tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus. Nela o encontramos. A Bíblia é a base das grandes civilizações. Hernandes Dias Lopes lista algumas das grandes transformações que as nações obtiveram tendo a Bíblia como base de sua cultura. Ele diz: o valor da mulher, o valor das crianças, o cuidado com os idosos, a educação do povo, o desejo de um Estado laico, a libertação dos escravos, uma saúde mais acessível à população, tudo isso teve por base a Bíblia Sagrada. Culturas que se erigiram a partir do conhecimento e da prática da Escritura Sagrada. Além disso, os principais centros de excelência acadêmica foram fundados por pastores protestantes. Eles entendiam que quanto mais nós conhecermos a ciência, quanto mais nós descobrimos a respeito da criação, mais nós vamos nos surpreender, mais iremos nos maravilhar e mais daremos glórias a Deus. Foi assim, diante dessa busca sincera pela ciência, que surgiram as universidades de Colômbia, Pensilvânia, Melbourne, Duke, e segundo a Times Higher Education, entre os 10 centros de excelência acadêmicos mais conceituados do mundo, pelo menos 3 deles são de origem reformada. Yale, Princeton e, em primeiro lugar de todas, a mais conceituada delas, ou deles, é a Universidade de Harvard. Não há necessidade de falar no Brasil da Universidade Mackenzie, ela dispensa apresentações. Por isso, a Escritura Sagrada é tão atacada por Satanás.
estamos vivendo tempos difíceis. Tem havido uma espécie de renascimento do liberalismo teológico. Nós somos uma geração de cristãos privilegiada. Nunca houve tanta facilidade para levarmos a mensagem da Escritura. Contudo, a verdade é que vivemos tempos que se assemelham muito ao período pré-reforma do século XVI, no que diz respeito às convicções, dentro do assunto que abordamos agora, especialmente falta de convicção em relação à inspiração e à suficiência da Escritura Sagrada. Boa parte dos pregadores, em busca de popularidade, tem se perdido em meio a esse frenesi evangélico. Alguns já não acreditam mais no poder dessa mensagem. Outros abandonaram a pregação das boas novas do reino e passaram a se dedicar ao ativismo político, à ação social, à militância ideológica e a pregações psicologizadas. Outros ainda adaptam suas mensagens em busca de aplausos, não temem sacrificar a verdade em troca de likes e de seguidores. Esquecem-se do autor dessas palavras que são poderosas para levar à salvação. Assim eu quero concluir dizendo a você, pastor, pregador, plantador de igreja, líder, cristão que nos assiste nesse momento. Você, sendo discípulo de Cristo, foi chamado para ser luz neste mundo. Você foi chamado para ser luz, para levar a mensagem da Escritura Sagrada adiante. O Senhor lhe confiou esta missão. Você não tem que converter pessoas a Jesus. Você não tem que santificá-las, que enchê-las do Espírito, que curá-las ou que libertá-las. O que você precisa fazer é pregar a Escritura. Somente a Escritura. Deus lhe abençoe. Queridos irmãos, pastores e plantadores ao redor do país, que a graça e a paz do Senhor Jesus habitem os nossos corações nesta manhã abundantemente. Eu quero convidá-los a um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Gálatas, capítulo de número 1. Eu quero ler e falar brevemente sobre 3 versos desta pequena carta. Gálatas, capítulo de número 1, versos de número 6, 7, 8 e 9. São 4 versos. E enquanto você procura o texto, me permita começar lembrando de algo que aconteceu em minha igreja, ou na igreja da qual eu sou pastor em João Pessoa. Há alguns anos atrás, eu recebi um irmão que depois de meses de congregar conosco, estava decidido a se tornar membro de nossa igreja. E como de costume, ele precisou voltar à sua antiga igreja para conversar com o seu antigo pastor. Ele foi, e chegando lá, o pastor lhe perguntou: por que é, meu irmão, que você está considerando a possibilidade de se transferir desta para aquela igreja? E este irmão, com coragem, lhe disse: eu estou ouvindo e crescendo no Evangelho nesta nova igreja, pastor. O pastor, meio surpreso, lhe questionou: mas você não ouvia o Evangelho na nossa igreja? E ele disse: infelizmente não. O pastor parou, pensou um pouco e concluiu dizendo: eu já sei o que aconteceu. Você estava frequentando o culto errado. Nós só pregamos o Evangelho no culto da manhã. No da noite nós não podemos pregar o Evangelho.
A intenção é atrair o maior número de pessoas. Por isso, precisamos falar de outros temas e não do Evangelho. Eu gostaria de dizer, queridos, que esta igreja é única, mas eu e vocês sabemos que ela não é. Ela representa centenas de igrejas ao redor do nosso país. Igrejas que abriram mão do Evangelho, que misturaram o Evangelho, ou que adicionaram ao Evangelho. É como diz o pastor John MacArthur, muitos pastores estão com vergonha do Evangelho. Já não acreditam mais no poder do Evangelho para salvar os pecadores e por isso se entregam aos modismos e ao pragmatismo dos nossos dias. Eu gostaria de dizer que esta é uma situação inédita, que jamais aconteceu antes, mas não seria verdade. Era o que acontecia nos dias de Lutero e Calvino. E pasmem vocês, era o que acontecia nos dias do apóstolo Paulo. Mal Paulo tinha plantado as igrejas da Galácia. Quando notícias lhe chegaram, falsos mestres invadiram a região e estão acrescentando ao Evangelho dos Apóstolos Cristo mais obediência às leis cerimoniais dos judeus. Em parte foi por isso que às pressas ele escreveu esta pequena e poderosa carta do Novo Testamento. E no verso 6 do capítulo 1, ele escreve: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. O apóstolo estava perplexo. Como assim? Eu mal deixei a igreja e vocês já estão migrando da mensagem que lhes preguei para outra mensagem. Ele não estava apenas perplexo, Paulo estava preocupado. Os cristãos da Galácia estavam abandonando o Evangelho de Cristo e, diz Paulo, consequentemente estavam abandonando o próprio Deus, que os chamou pela graça em Cristo. Na verdade, Paulo diz, vocês estão seguindo outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então, o que é? O que ocorre, verso 7, é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Este novo evangelho, ou esta adição ao Evangelho, diz Paulo, é perturbação para os crentes. Os crentes que estavam confirmados na fé, até outro dia tinham certeza de salvação. Não estavam em dúvida, pois acreditavam nos solos Cristos. Cristo fez tudo, logo estamos seguros. Mas agora não mais. Pois eles ouviram que Cristo havia feito a parte dele e que agora os crentes deveriam fazer a parte deles. É perturbação, diz Paulo. Mas este evangelho mais também é perversão, diz o apóstolo. O Dr. John Stott, comentando este verso, diz que perverter aqui é inverter. Os judaizantes inverteram o evangelho. O colocaram de cabeça para baixo e de costas para a igreja da Galácia. Não é o evangelho. Soa como? Tem palavras semelhantes, histórias
comuns. Mas na essência não é mais o Evangelho. E é por isso que o apóstolo conclui de maneira tão enfática nos versos 8 e 9, com algo que se assemelha a uma oração imprecatória do Antigo Testamento. Ele escreve: mas, ainda que um de nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Percebam, a questão não é de onde vem o pregador, se do céu ou da terra. A questão é qual é o evangelho que ele prega. Pode ser até um apóstolo, diz Paulo. Mas se não é o evangelho dos apóstolos, se não é o evangelho de Cristo que foi confiado aos apóstolos, não é evangelho genuíno. O resultado de se ouvir um evangelho mais é a maldição, queridos. E eu não estou pensando aqui em algo distante, apenas, e muito menos em algo místico, que paira sobre nós, em uma realidade que não vemos. Eu estou pensando em maldição aqui e prática. O tipo de pregação que você resolve ouvir causará impactos sobre toda a sua vida. Cristãos que ouvem evangelhos misturados, que dão ouvidos a pregadores que anunciam o evangelho mais, cristãos assim vivem perturbados, ansiosos, inseguros, ora orgulhosos de si mesmos, ora frustrados consigo mesmos. Eles têm dúvida: Cristo fez tudo mesmo? Ou será que nós precisamos fazer alguma coisa? Somos realmente amados por Deus em Cristo e ponto final? Ou precisamos fazer por merecer? Somos de verdade abençoados ou temos que conquistar as bênçãos de Deus? Quando conseguem, por um curto período de tempo, performar, eles se sentem orgulhosos de si mesmos. Nós somos bons. Mas quando não conseguem, e ninguém consegue, viver uma vida cristã de alto rendimento por muito tempo, eles se cansam. Ou se cansam e abandonam o evangelho, ou se cansam e se acomodam a uma vida medíocre no evangelho. Performam diante das pessoas, vivem como se estivessem no teatro. Aos domingos parecem crentes fortes, mas de segunda a sexta eles sabem, não são assim tão fortes. Vocês não precisam dar ouvidos a nenhum outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Por isso, o Dr. John Stott, comentando esta carta de Gálatas, sugere aos crentes 2 testes enquanto ouvem seus pregadores. O primeiro deles é o teste da substância. Os pregadores que vocês gostam de ouvir, quando pregam, exaltam a glória de Deus, exaltam a livre
e soberana graça de Deus para salvar? Ou será que eles exaltam as virtudes, os poderes, as conquistas dos homens? Quando você os ouve, você tem vontade de se dobrar diante de Cristo? Ou você tem vontade de saltar de alegria porque é maravilhoso? O outro teste que o Dr. John Stott sugere é o teste da fonte, de onde os pregadores modernos tiram suas mensagens. Das prateleiras de autoajuda dos shoppings de nosso país? Ou será que suas mensagens fluem das antigas e poderosas páginas da Escritura Sagrada? Para os pastores, diz Stott, a simples e poderosa lição deste parágrafo é a seguinte: só há um Evangelho. Não há outro. Não há muitos. O Evangelho de Jesus Cristo é único, singular. Parafraseando, eu sei que o mundo vai nos dizer que há muitos caminhos que nos levam a Deus. Que até pregadores ditos cristãos vão nos dizer que precisamos atualizar o Evangelho. E que nós não podemos condenar o Evangelho à fossilização do primeiro século, irmãos. Por isso, eles vão nos chamar de retrógrados, de conservadores, de quadrados, de chatos. Mas, em última análise, manter-se fiel aos solos cristos é amor. É amor primeiro por Deus. E é amor para com os pecadores que precisam de salvação. Nos nossos dias há muitos que tratam Jonathan Edwards, pregador do século XVIII, por pregador da tragédia. Pois dizem eles, Edwards falava muito de inferno. Quando muito conhecem o sermão mais famoso da América, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E estes nem se dão o trabalho de concluir a leitura do sermão, pois se concluíssem, poderiam ver que Edwards falava muito mais do céu. Mas sim, ele falava de inferno, como eu e vocês precisamos fazê-lo. Pois para Edwards, como diz um biógrafo, céu e inferno eram reais. E quando pregava, ele amava tanto os pecadores, que ele precisava informá-los do que estava por vir. Era questão de felicidade eterna ou sofrimento eterno. Nada mudou, irmãos. Pecadores ainda nascem em estado de rebeldia. Ainda estão sob a ira de Deus. Se morrerem neste estado, serão condenados justamente ao sofrimento eterno do inferno. Por isso, eu e vocês, colegas pastores, não podemos atualizar o Evangelho. Não podemos trocar a mensagem dominical por algo mais atrativo. Sigamos pregando o antigo e fiel Evangelho de Cristo, para que assim Deus receba a glória, pecadores sejam salvos e eu e vocês fiquemos satisfeitos no Senhor. Mas Renan, assim minha igreja não vai crescer. Nossas igrejas não vão crescer com esta mensagem antiga. Em um excelente livro, irmãos,
Irmãos, nós não somos profissionais. O pastor John Piper diz: Deus chama pastores a trabalhar por aquilo que cabe apenas a Deus dar. Você não tem como fazer sua igreja crescer mesmo. Não está em suas mãos o poder de fazer pecadores nascerem de novo. Nós não podemos fazê-lo. Tampouco podemos fazer um avivamento dos céus descer sobre a igreja. O que nos cabe é fidelidade, irmãos, e dependência dele. Porque sabemos que os alvos do nosso ministério estão para além do nosso alcance. Nós oramos, dependemos de Deus. E quando algo acontece de bom, irmãos, quando a igreja cresce, quando pecadores são alcançados, Deus recebe a glória. E eu e vocês ficamos alegres com o poder do Evangelho. Outra coisa eu acho que eu preciso dizer. Se a sua igreja não cresce tanto quanto você gostaria, plantador, aprenda a usar a internet para ver o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Sua igreja não é a única igreja. A igreja de Cristo não se resume às 4 paredes do prédio no qual a minha igreja se reúne. A igreja de Cristo está espalhada pelo mundo. E agora mesmo ela está avançando no poder do Espírito e pela pregação do Evangelho. A igreja de Cristo não será grande, ela já é. Louvemos a Deus pelo que Ele está fazendo ao redor do mundo. E nos envolvamos com a obra missionária dEle. Pregar o Solus Christus semanalmente é exaltar o Deus da glória. É promover a alegria de pecadores no Salvador. E é preparar todos os corações para a adoração do Cordeiro de Deus. Não é o que vamos fazer? Ao redor do trono de Deus, na glória eterna? Você se lembra dos textos de Apocalipse? As pessoas que estão ali não vivem se parabenizando umas às outras. Elas se juntam para adorar aquele que está no trono e aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Esteve perto, mesmo quando não vimos. Na tristeza e na dor, nossa fé, você mudou para sermos fortes, uma fé forte. O seu chamado ainda queima em nossos corações e nos faz andar juntos até sua volta, para sermos fortes, uma igreja forte. Vamos mais precisar lembrar com pão seu corpo, porque com ele viveremos para sempre. Não vamos mais precisar beber do vinho de novo, porque com ele estaremos. Nos manter firmes na sua palavra, para combater o bom combate até o fim, e nas lutas não esquecer o que nos disse. Quem crer ainda que morra
você eu me entreguei. O dia do Senhor virá, eu iremos ver a sua poderosa voz. Venha, minha igreja, eu esperei você. Palavra pra combater o bom combate até o fim, e nas lutas não esquecer o que nos disse. Quem crer ainda que morra viver, nos mantenha firmes na sua palavra. Pra combater o bom combate até o fim, e nas lutas não esquecer o que nos disse. Quem crer ainda que morra viverá. Não vamos mais precisar lembrar com seu corpo, porque com ele para sempre, aleluia, aleluia. Não vamos mais precisar viver de novo, porque com ele estarei. Nos mantenha firmes na sua palavra, pra combater o bom combate até o fim, e nas lutas não esquecer o que nos disse. Quem crer ainda que morra viverá. Se estamos aqui, é porque você decidiu nos amar. É o mesmo Cristo que partiu o pão e falou que voltará. Não nos deixe esquecer quem você é. Nem nos esfriar diante da sua voz. Senhor, não nos deixe cair em tentação, queremos honrá-lo até o dia em que ouviremos. Você nos chama, você nos chama.
difíceis, permaneça fiel. Nossa luta contra o pecado na cruz já foi vencida. Precisamos de você para chegar até o final. Bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos continuar esta nossa conferência online sobre a reforma, princípios importantes para a nossa vida, para o nosso tempo. E, senhoras e senhores, que tempos e que ano esse que nós estamos vivendo. Eu acho que nós poderíamos, talvez juntos, levantar um clamor num momento como esse, especialmente nessa época, que é o clamor dizendo: 2020, acaba logo. Quem poderia imaginar um momento como esse, uma hora como essa? Quem poderia imaginar estar enfrentando tantas dificuldades que não tem a ver, pelo menos nessa época, apenas com a pandemia, mas também estamos enfrentando um momento difícil em relação à nossa vida espiritual, a princípios elementares, básicos do cristianismo. Eu acho que é importante, nesse sábado, nesse dia 31 de outubro, estarmos falando sobre isso, porque sim, estamos vivendo uma época em que o humanismo está sendo levado às últimas consequências, e estamos vendo isso também com muita tristeza, isto sendo escancarado, não apenas fora das nossas igrejas, das nossas comunidades, mas também dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas. Isso tem acontecido cada vez mais perto, mais próximos de nós. Há algumas coisas e algumas crenças que aparentemente começam a se difundir de uma forma mais intensa e que são extremamente perigosas e danosas para nós que estamos vivendo, pastoreando, liderando, tentando de alguma forma experimentar cada vez mais e de maneira mais profunda o cristianismo, a vida de Jesus. Algumas crenças desse tempo complicado que nós estamos enfrentando. A primeira delas é a crença que as pessoas têm de que elas não são más. Quantas vezes a gente ouve alguém dizendo isso? Eu não sou mau. Eu conheço o meu coração. Eu sou uma pessoa de princípios. Mas se você pedisse para que essa pessoa revelasse todos os seus pensamentos, tudo aquilo que está dentro de verdade do seu coração e da sua mente, eu duvido que uma pessoa que revela e que diz não ser uma má pessoa iria concordar em fazê-lo. Também há uma outra crença no nosso tempo, além de que eu não sou mal, que é a crença de que no que eu sou mal, se porventura vier a ser, a culpa é do meio. Eu era bom, eu era uma pessoa do bem, eu era uma pessoa com princípios, mas aí o que aconteceu? A cultura, a sociedade acabou me deturpando. E isso leva as pessoas a crerem em uma outra coisa. Eu não sou mal, no que eu sou mal, a culpa é do meio, e então eu sou vítima. Veja, eu não sou mal. No que eu tenho de problemas a serem resolvidos, a culpa é do meio que fez isso comigo. Então, eu sou vítima. E assim, não há pecado. O que há é injustiça. Eu não cometo pecados. O que eu faço, e que talvez não esteja dentro de alguns padrões estabelecidos por uma certa ortodoxia, tem a ver com injustiças sociais, estruturais que foram cometidas contra mim e que me fizeram ser o que eu sou. E assim, há uma outra crença então, que o ser humano, se redescobrir o seu verdadeiro poder, a força que está dentro dele por ele mesmo, transformará então com sua capacidade o mundo inteiro. Então o que nós precisamos de verdade é redescobrir a força oculta do ser humano.
A crença de que eu preciso redescobrir alguma coisa mágica que está guardada em algum lugar do meu coração e que, aflorando, trará então solução para todas as mazelas da sociedade. Nós precisamos buscar alguma força em algum lugar, em nós mesmos, que fará com que então todas as coisas sejam resolvidas e os nossos problemas sejam então sanados. E então tentamos, até que chega um momento que, se nós olharmos com sinceridade para nós mesmos, nós vamos simplesmente dizer: eu não consigo. Não dá. É como aquela pessoa, e eu conheço várias pessoas assim, é como aquela pessoa que toda segunda-feira começa uma dieta. Você deve conhecer alguém assim. Eu conheço amigos assim. Eu conheço amigos que toda segunda-feira começam uma dieta. E essa dieta dura até o momento em que a fome vem e ele simplesmente se entrega e não consegue. Até que então, definitivamente, nós nos rendemos. E assumimos algo que deveria ser muito claro para nós, mas que nesses tempos não tem sido. Nós nos rendemos e simplesmente dizemos: nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Eu não consigo lidar com a minha vida, eu não consigo lidar com os meus problemas, porque há algo muito maior do que as minhas forças, que é essa desgraça do pecado em minha vida, que me afasta do meu Criador e do meu Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos pilares da reforma é que nós somos salvos. Um dos pilares da reforma é que nós somos salvos somente pela graça. Não há em absoluto nenhum mérito em mim e nenhum mérito em você. O que nós somos em Deus hoje é fruto da ação de Deus em nós e através de nós. O nosso relacionamento com Deus só é possível através do que Deus realizou em Jesus na cruz. O sacrifício feito em nosso lugar. O fato de hoje vivemos que tem a ver com a ressurreição do Filho de Deus. Eu quero ler um texto, que é um texto conhecido, é um texto óbvio para um tema como esse, que é o texto de Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 9. Nós não vamos fazer uma explanação, uma pregação expositiva desse texto, porque o tempo não nos permite, mas eu gostaria de ler esse texto e gostaria que você prestasse muita atenção nele. Ele é rico, é um texto maravilhoso, um texto atemporal, escrito e inspirado por Deus, e que tem transformado a vida de milhões e milhões de pessoas em toda a história. O texto diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O nosso tempo é merecedor, sim, da ira de Deus. Todavia, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10, encerrando esta parte, que diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E assim, de maneira muito resumida, esse texto da palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos.
Porque sim, porque por nós mesmos, por causa do nosso pecado, era impossível que agradássemos a Deus. Jamais, por mais esforço que nós fizéssemos, iríamos conseguir com as nossas obras, pelos nossos próprios méritos, agradar a Deus ou chegar até próximo de um padrão estabelecido por Deus. A Bíblia diz: vocês estavam mortos, vocês não tinham o que fazer e como fazer. E então nós recebemos essa salvação pela graça por meio da fé que nos foi dada por Deus. Ou seja, é um dom, como o texto diz, é um presente que nós recebemos. E aí também Paulo vai escrever aos Efésios dizendo algo importante. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus conhece a gente. Deus conhece a gente. Deus sabe que se a salvação fosse do tipo 99% Deus faz, 1% tem a ver com o que o ser humano faz. Deus sabe que nós iríamos morrer dizendo: ah, mas se eu não fizesse a minha parte. Tudo bem que Deus até fez a dele, mas se eu não fizesse a minha parte. E aí voltaríamos de novo para aquela história que eu disse no começo. Porque eu não sou tão mal assim, porque os meus pecados não são tão ruins assim, porque há gente muito pior que eu nesse mundo, há pessoas fazendo coisas muito mais terríveis que eu. Eu nem sei se o meu pecado é pecado. Talvez o meu pecado fosse pecado no texto, na época em que o texto foi escrito. Mas agora, será que se Deus fosse inspirar pessoas para escrever um texto como esse hoje, diria que é pecado, o meu pecado? Porque, claro, pecado tem a ver com o que os outros fazem, não com o que a gente faz. Porque os pecados que a gente comete são aqueles que a gente gosta, que satisfazem. Atenção. Que satisfazem a nós mesmos. E eu não deveria, sei lá, obedecer à minha sede, buscar o que me faz feliz? Não é esse o pensamento que norteia o nosso tempo? Deus sabe que há uma tendência natural no ser humano de buscar a sua própria glória. E essa é a voz que nós ouvimos desde a época do Jardim do Éden, através da serpente. Vocês serão como deuses. E a coisa mais legal de ser como Deus é que, sendo Deus, você não precisa obedecer um outro Deus. E não precisa ficar se submetendo a, de repente, um texto que esse Deus inspirou há milênios e que eu não quero que tenha nada a ver com a minha vida, porque na minha vida mando eu. Mas o texto que nós estamos lendo diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que absolutamente ninguém se glorie. Assim, a salvação pela graça, e compreendemos que somos salvos somente pela graça, é fundamental nesse tempo que nós estamos vivendo. A salvação somente pela graça faz o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? O que tem que ser feito aqui de maneira definitiva, toda a honra e toda a glória sejam dados única e exclusivamente a Cristo Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, ao Teu Filho, ao Espírito, ao Deus Trino e poderoso, que nos salvou de maneira graciosa, única e exclusivamente pela graça. Seja dada toda a honra, hoje e para todo sempre. Que Deus os abençoe.
Estamos aqui para a nossa quinta e última palestra dessa nossa conferência online e vamos falar sobre também o quinto e último princípio, pilar da Reforma Protestante. Glória somente a Deus. Esse quinto e último pilar, esse quinto e último princípio da Reforma, ele, de certa forma, engloba todos os outros 4 que nós vimos até aqui. Ele, de alguma forma, concentra todos os outros 4 princípios que nós ouvimos até esse momento. Porque um dos grandes problemas a serem resolvidos pelos reformadores era justamente levar os cristãos à compreensão de que nós devemos dar glória somente a Deus. Essa glória que não pode ser repartida, dividida com nenhum outro homem, nenhuma outra liderança eclesiástica, nem mesmo dividida aos santos, que somente Deus é digno de toda a glória. E essa ideia, de certa forma, ela está explícita nessa afirmação: só lhe deu glória, glória somente a Deus. Mas essa compreensão, ela é muito mais abrangente do que simplesmente dar glória somente a Deus e não dividi-la com homem, autoridade ou santo algum. E a falta de compreensão dessa abrangência talvez seja a razão pela qual esse princípio ele é negligenciado de alguma forma. Por isso eu te convido a ler 1 Coríntios 10, versículo 31, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em uma época onde os reformadores viviam em uma sociedade dividida entre cleros e leigos, onde apenas aquilo que o clero fazia era considerado como santo, enquanto os leigos se encarregavam de atividades seculares, a Reforma Protestante joga abaixo essa compreensão a partir do entendimento do sacerdócio universal de cada cristão, onde cada cristão tem acesso direto a Deus. Portanto, se estamos face a face com o Pai, se temos acesso direto ao Pai, tudo aquilo que fazemos, fazemos diante dele. E se fazemos diante do Senhor, precisamos fazer para a sua glória. Deve ser feito para a sua glória. E no texto que nós vemos aqui, onde Paulo fala a respeito de coisas simples, que fazem parte do nosso cotidiano, como comer e beber, deve ser feito para a glória de Deus. Nós vemos a importância do viver para a glória de Deus e fazer para a glória de Deus todas as coisas, incluindo as questões mais simples, as questões mais essenciais da vida, como comer e beber. Olhando para esse texto e pegando como exemplo o comer para a glória de Deus, nós podemos compreender que tudo aquilo que fazemos com fé e obediência ao Senhor, fazemos para a glória de Deus. A comida mesmo, como o próprio texto que o apóstolo Paulo escreve, cita, quando nós entendemos que o Senhor é o provedor, que o Senhor é o criador de todas as coisas, e que o alimento que nós temos foi o Senhor que criou, foi o Senhor que proveu, nos rendemos em gratidão a Deus por isso, mas também em louvor e adoração a esse Deus que, além de criar o alimento para nos nutrir, também trouxe o sabor ao alimento, onde nós podemos nos deliciar e sentir prazer, e o sabor do alimento nos levar em louvor e adoração a esse Deus que é bom, esse Deus que é provedor, esse Deus que também nos abençoa, nos proporcionando, nos deliciarmos também com o alimento que, além de nos trazer esse prazer, também nos sustenta. Quando compreendemos isso, nós passamos a nos relacionar com a comida diferente daqueles
que a Bíblia mesmo aponta como aqueles que pecam, como aqueles que são glutões, entendendo que o Senhor que provê esse alimento, que toda boa dádiva vem de Deus, e o alimento não é um fim em si mesmo, mas um instrumento que me leva em adoração a Deus. Foi essa compreensão que levou um dos maiores autores, compositores da história, Johann Sebastian Bach, em cada uma de suas composições, no final ele escrevia Soli Deo Gloria, justamente por compreender que a sua arte glorificava a Deus. Para um cristão, glorificar a Deus não é simplesmente uma opção. O que nós vemos aqui escrito no texto sagrado não é simplesmente um conselho, uma dica, mas é um imperativo que todos nós devemos obedecer. Mas além de um imperativo, viver para a glória de Deus, glória somente a Deus, é também um privilégio. Porque também só pode se glorificar algo se conhecermos. Só podemos glorificar a Deus se conhecermos a Deus. Logo, viver para a glória de Deus, dar glória somente a Deus, é uma prerrogativa apenas para aqueles que nasceram de novo e conhecem a Deus. É impossível glorificar a Deus sem conhecer os seus atributos, os seus feitos. É impossível glorificar a Deus sem conhecer o seu amor. Como o salmista diz lá no Salmo 34, no versículo 8, que nós provamos e vemos como o Senhor é bom. Só quem provou e viu do amor de Deus está habilitado para viver para a sua glória. A bondade e o amor de Deus, ela se manifesta, sobretudo, na cruz. Ela se manifesta na salvação. Como nós podemos ver também, lá em Efésios capítulo 2, quando nós lemos que Deus manifestou a sua graça e foi glorificado, não somente na vida, mas também na morte de Jesus. Entender a glória somente a Deus é entender o sentido, o propósito da existência, o propósito da nossa vida, o sentido eterno das nossas vidas. Mas a glória de Deus é o propósito eterno do próprio Deus, porque foi motivado pela sua própria glória que o Senhor nos amou, para manifestar a sua glória salvando pecadores, quando ainda éramos seus inimigos. Foi motivado pela sua própria glória que o Senhor também criou todas as coisas. Uma vez que a palavra de Deus também nos diz que a criação manifesta a glória de Deus, que toda a terra se encherá da glória de Deus. E como isso se aplica a nós nos dias de hoje? Como isso se aplica às nossas vidas, às nossas igrejas, aos nossos ministérios? Como você, pastor, plantador, está envolvido com o propósito da glória de Deus? Como estamos conduzindo as nossas igrejas para a glória de Deus? Plantando igrejas para a glória de Deus? Ou para a nossa própria fama, para a nossa própria glória? A plantação de igrejas, ela deve ser feita para a glória de Deus, porque o Senhor, ele é glorificado na salvação de pessoas. O Senhor é glorificado na plantação de novas igrejas. A plantação de igrejas deve ser motivada pela glória de Deus, e não por uma cultura contemporânea, secular, uma cultura de startup, pelo desejo de empreender. Porque quando fazemos isso, corremos o risco de plantar igrejas, não para a glória de Deus, mas igrejas da nossa própria imagem e semelhança. A plantação de igrejas, ela motivada pela glória de Deus, para a glória de Deus, é pelo entendimento de que Deus age através da sua igreja para que pessoas também vivam
para a sua glória. Que pecadores sejam alcançados e se rendam em adoração. Se rendam em adoração a Deus, reconhecendo o Senhor como seu Salvador. Logo, viver para a glória de Deus significa também compreender que Deus, que o Senhor é o autor exclusivo da nossa salvação. Que nós não conseguimos acrescentar nada. Porque quando tentamos acreditar mérito em nós, em alguém, em qualquer tipo de obra, nós estamos de alguma forma tentando roubar, em partes, a glória que pertence somente a Deus, porque o Senhor, Ele é glorificado na salvação de pecadores. A certeza da glória de Deus deve moldar a nossa vida, deve moldar as nossas comunidades de fé, nossos ministérios, entendendo que Deus criou para si um povo para lhe dar toda a glória. Deus criou para si um povo que manifesta ao mundo o seu caráter, para que o seu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Esse é o nosso papel. Esse é o propósito da nossa existência. Cooperar para que pessoas conheçam a Deus e que essas pessoas que conheçam a Deus, que vão conhecer a Deus, façam também o Senhor conhecido. Dessa forma, o Senhor é glorificado através de nós. Deus criou para si esse povo, para revelar o seu propósito e o seu caráter ao mundo. Pessoas regeneradas, pessoas transformadas, pessoas que nasceram de novo. Por isso, a motivação única para a missão, a motivação única para a igreja é a glória de Deus. O propósito principal, o propósito primeiro da minha vida e da sua vida é viver para a glória de Deus, glorificar a Deus em todas as coisas. E por isso eu gostaria de encerrar esse texto, essa fala, citando um pequeno trecho do livro Em Busca de Deus, do pastor John Piper, que ele diz o seguinte: quando o ser humano se propõe a tornar o seu nome famoso, ele acredita a si mesmo as suas realizações e não dá glória a Deus. Mas quando Deus se propõe a tornar uma pessoa famosa, a única resposta apropriada é a confiança e gratidão por parte da pessoa, que devolve toda a glória a Deus, a quem ela pertence. Que possamos entender que as nossas vidas pertencem ao Senhor, as nossas igrejas pertencem ao Senhor. Vivemos para a glória de Deus, trabalhamos na plantação de igrejas para a glória de Deus, pastoreamos igrejas para a glória de Deus, para que mais pessoas se rendam em adoração a esse Deus e o nome de Deus seja glorificado através da vida da sua igreja. Mas só é possível glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, se houver fidelidade. Por isso, como nós falamos no início, esse quinto e último princípio, esse quinto e último pilar, de alguma forma engloba todos os outros 4 que nós vimos até aqui. É impossível glorificar a Deus sem fidelidade à palavra, sem a compreensão de que somente Cristo é o nosso Salvador, que somente através dos méritos de Cristo somos salvos, através da fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Somente compreendendo que a palavra é suficiente, que é por meio da graça, vamos viver uma vida que glorifica ao nosso Deus. Por isso, a minha oração, o meu desejo, é que possamos, em tempos difíceis como esse que vivemos, não
encontrar oportunidades a todo tempo para sermos fiéis e obedecermos ao Senhor em todas as coisas, para que o nome do Senhor seja glorificado, através de uma igreja santa e fiel. Que a igreja não seja conhecida por escândalos, por sua infidelidade, mas por uma igreja que glorifica o nome de Deus e faz o nome de Deus conhecido por toda a terra. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você até aqui, nessa nossa mini conferência online. Nós gostaríamos muito de ter a oportunidade de nos encontrarmos esse ano, mas infelizmente, devido às circunstâncias da pandemia do Covid-19, a nossa conferência desse ano ela foi cancelada. Mas eu gostaria de dizer que nós já estamos trabalhando, planejando o ano de 2021. E se Deus quiser, em breve teremos novidades a respeito do nosso próximo ano. E se Deus quiser, nós teremos sim a conferência presencial da Atos 29 no próximo ano. Então, para saber mais informações a respeito dos nossos próximos eventos, a respeito dos próximos acontecimentos da Atos 29, acompanhe as nossas mídias sociais, curta a nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos produzindo material, conteúdo através das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube e também divulgando os nossos próximos eventos. Nos siga, acompanhe e, se Deus quiser, no ano que vem estaremos juntos para mais uma conferência da Atos 29. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo evento.